Bom dia! A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós nesse dia hoje, amém? Hoje eu quero convidar você a acompanhar comigo o texto que está em Jó, no capítulo 42, a partir do verso 1, e o texto diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor: Eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Quem é aquele, perguntastes, que sem conhecimento encobre o conselho? Certamente falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, e que eu não compreendia. Escuta-me, dissestes, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me responderás. Com os ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Amém? Aqui esse texto fala de Jó, um homem que tinha ali padecido em todas as áreas da sua vida. Tinha sofrido perdas dos filhos, tinha sido deixado pela esposa naquele momento ali de dificuldade, perdeu tudo financeiramente e ao seu redor tinha amigos que simplesmente o questionavam e o acusavam. E agora? E agora que Jó ele é conhecido como um homem que não murmurou contra Deus. Por quê? Porque ele conhecia o poder de Deus. Porém, apesar de Jó não ter murmurado contra Deus, ele se lamentou muito até que o Senhor trouxesse a sua resposta. E aqui Jó ele fala assim: com os ouvidos eu ouvira falar de ti. Então, Jó, o que ele fala aqui para nós? Exatamente aquilo que muitos de nós vivemos. Nós ouvimos muito falar de Deus, das maravilhas, do poder, e nós também tememos a Deus, por quê? Porque sabemos que Ele é grande e que Ele é poderoso. Porém, o fato de sabermos que Ele é grande, que Ele é poderoso, não nos sustenta, não nos mantém firme e nem a nossa fé avivada. Se nós não o conhecemos, se nós não temos uma experiência com o Senhor de vê-lo, isso não me sustenta. E como que eu posso ver ao Senhor Jesus? Conhecendo o Senhor. Sabe, é realmente conhecer a palavra. A gente não pode conhecer a palavra simplesmente de ver, nossa, Deus ele fez isso, ele fez aquilo. Não, eu preciso conhecer a palavra a ponto de saber tudo o que o Senhor me ensina em cada área da minha vida. Por quê? Porque quando eu passar pela dificuldade, eu posso orar, eu posso reivindicar aquilo que o Senhor está falando na sua palavra e eu posso ter as minhas experiências pessoais. Como é que eu posso ver o Senhor? É na oração, sabe? Porque quanto mais intimidade, mais eu conheço, mais eu percebo e eu vejo. Você pode ver, por exemplo, um cônjuge, quando você está num casamento. Se alguém chega para você e fala do seu cônjuge, ele falou assim, assim, assado. Quando a pessoa está te contando a história, você consegue visualizar exatamente como aquela pessoa falou, como ela fez, como ela agia. Por quê? Porque a intimidade, o conhecimento é muito grande. Então, com Deus nós temos que ser assim, conhecermos a tal ponto que não fique só naquele, ele é grandioso, e a gente pensa, nossa, ele é grande, mas como? Não consegui ver. Eu preciso viver, e eu só vivo, só vejo a Deus através de conhecê-lo. Aqui ele fala assim: quem é aquele, perguntaste, que sem conhecimento encobre o conselho? Certamente falei do que não entendia, coisa maravilhosa demais para mim. As coisas de Deus, elas são muito maravilhosas, muito grandes, algo que nós, como seres humanos, na nossa limitação, nem sempre percebemos, não conseguimos compreender o modo do Senhor agir. E aí tantas vezes falamos, mas será que é possível Deus estar nessa dor que eu estou sentindo? Será que é possível num problema desse tamanho Deus estar aqui realmente? Ele está vendo, ele está percebendo, ele tem um propósito? Sim, ele tem um propósito. Tudo que o Senhor faz é com um propósito, Então, muitas vezes é fortalecer a nossa fé, muitas vezes é nos trazer para mais perto, muitas vezes é para abrirmos os nossos olhos para que nós possamos entender que nós dependemos dEle. Muitas vezes os problemas é para nós compreendermos que nós não podemos nada, quem pode tudo é Ele. É para trazer a memória de que se estamos aqui é por Ele, é para Ele. Então, assim, tudo tem um objetivo, mas isso é grandioso demais para que
venhamos compreender, para que venhamos entender o desejo de Deus. E como é que eu vou lidar então com essas situações que me angustiam, que me afligem? É verdadeiramente clamando e buscando ao Senhor. A gente vê que do verso 2 em diante, Jó busca a Deus, questionando, sim, sem entender, às vezes até murmurando, mas ele fica o tempo todo pedindo respostas de Deus. Então hoje, se você está passando por uma situação que você não entende, que te aflige, que às vezes você se sente tão infeliz, eu quero te dizer algo. Você não está passando por isso porque Deus te abandonou, porque Deus te esqueceu ou porque Ele não tem um propósito na tua vida. Pelo contrário, você está passando por isso porque Deus ele tem algo grande na sua vida e Ele precisa se revelar a você. Mas você precisa querer a tal ponto que dia e noite você busque essa resposta do Senhor. Então busque dia e noite essa resposta do Senhor. Eu quero ler com você aqui mais uma vez, aqui no verso 2 ele fala assim: eu sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Deus ele pode tudo na minha vida, ele pode tudo na sua vida. Tem situações que a gente olha e a gente fala: isso aqui não tem jeito, isso aqui é impossível. Tudo pode o Senhor. Nada, nada pode ser impedido. E a palavra fala mais, que os planos de Deus, eles não podem ser frustrados, que os planos que Ele tem para nós são planos de paz, para nos dar um futuro e uma esperança, sabe? Então assim, o Senhor ele tem alegria, Ele tem bonança, Ele tem restauração, Ele tem saúde, tudo isso a gente encontra dentro da palavra. O Senhor ele ensina como educarmos os nossos filhos, Ele nos dá a direção para conduzir. O Senhor fala: ensina o teu filho no caminho em que deve andar. E Ele não fala disso só da palavra de Deus, só de ensinar a Bíblia. Ele fala que devemos ensinar como se comportar com as pessoas, que devemos ensinar as nossas filhas a se comportarem, a se valorizarem, que devemos ensinar os nossos filhos a respeitarem aos outros, a trabalharem, sabe, a serem fortes. A palavra nos ensina que não há enfermidade que possa prevalecer na nossa vida, porque não há nada impossível para o Senhor. Então, se hoje você está passando por uma enfermidade e isso te assusta porque você fala: isso pode ser para a morte, o Senhor está falando: não é para a morte. E ainda que seja, eu sou o Deus que ressuscito. Sabe? Então a palavra de Deus, para tudo, ela tem um caminho. Ah, o meu marido não se converteu, a minha esposa não se converteu. O Senhor nos ensina a sermos luz, a nos comportarmos de tal forma que aqueles que são incrédulos olhem para a nossa vida e almejem por isso. Então, eu quero te dizer, se você tem lamentado, se você tem chorado pela sua vida, porque você não entende, porque você não compreende, eu quero te dizer uma coisa: você não é o único a não entender o que se passa contigo. Mas eu quero te dizer, sabe por que você não entende? Porque realmente as coisas de Deus elas são muito grandes. Mas eu quero te dizer também, não desanime e não desista, porque as coisas de Deus são grandes, mas elas não são intocáveis, elas não são impossíveis. Pelo contrário, ela é para nós. Ela foi feita para que possamos usufruir e desfrutar. A palavra do Senhor fala que comereis o melhor desta terra. Então, o que Ele tem para nós é hoje, é aqui também. Então, não desista, não desanime. O Senhor tem um propósito na minha dor? Tem. Se você buscar, se você orar, se você ler a palavra, se você jejuar, se você estiver dentro da igreja, você vai descobrir esse propósito e você vai ver que cada lágrima que derramou foi dolorida, mas como te fez crescer, como te fez se aproximar e até compreender mais esse Deus que é tão maravilhoso. Que você tenha uma quarta abençoada. E eu quero te dizer, não desista daquilo que o Senhor tem para você. Planos de paz para te dar um fim, sabe, aquilo que você tem desejado. Os planos do Senhor não podem ser frustrados. Não fique só no ouvir falar de Deus. Busque viver, busque ver Deus, porque aí você vai ver que nada nem ninguém poderá te segurar. Amém? A graça e a paz do Senhor Jesus.